Andrius Pantaleão era aluno de um dos maiores centros de paraquedismo do país. Mais um dia de adrenalina, de vencer limites, de domar o medo. Mais um dia de paraquedismo. Este vídeo foi obtido com exclusividade pelo Fantástico. O céu sobre Boituva, 120 quilômetros de São Paulo, aparece sem nuvens. No avião, 13 paraquedistas se preparam para saltar. Os atletas mais experientes saem primeiro. Andrius, o pequeno empresário de São Bernardo do Campo, vai fazer o terceiro salto da vida. Ainda na metade do curso, Andrius só pode saltar acompanhado do instrutor. O profissional sai do avião primeiro. Leva no capacete a câmera que registra tudo. Andrius sai do avião e rapidamente se lança no vazio. O instrutor segura o aluno pela manga. Checa se está tudo ok. Andrius mostra saber a posição da manopla que comanda o paraquedas na base da mochila. E o instrutor solta o aluno para a manobra de estabilização. Andrius começa bem, mas logo começa a girar. Caindo a mais de 200 km por hora, ele tem pouco tempo para se estabilizar. E não dá certo. Andrius vai girando cada vez mais depressa. O instrutor chega perto, agarra Andrius pela perna, mas não consegue segurar por muito tempo. O aluno se afasta sem parar de girar. O chão está cada vez mais perto. O instrutor abre o próprio paraquedas e Andrius não aparece mais. Despencou em queda livre por cerca de 2.000 metros até bater no portão de uma casa em Boituva. Paulo César Mircay, o instrutor que acompanhou Andrius no salto, dá a sua versão do incidente. A gente saiu juntos, eu saí segurando ele, a gente estabilizou, então ele tinha que mostrar para mim que ele conseguiria fazer um comando de paraquedas. Ele demonstrou isso, a próxima atividade era ele fazer controle, demonstrar controle de curvas. Então eu soltei ele em queda livre e ele começou a realizar a primeira curva com sucesso, né, estável, parou e aí quando ele tinha que iniciar a curva para o outro lado que ele entrou em giro e aí não parou mais o giro. Antes de ir para o primeiro salto ele realizou um treinamento no simulador de voo, né, a gente chama de túnel de vento. Ele foi para fazer o terceiro salto naquele dia e estava bem preparado, assim, do ponto de vista técnico, né? Eu posso dizer que são duas pessoas que autorizam um aluno a realizar o salto. O instrutor responsável, que no caso era eu nesse salto, e a própria pessoa. Eu posso dizer que eu fiz de tudo, assim, que eu podia fazer. Mesmo assim, as imagens não saem da minha cabeça. O advogado Eduardo é amigo do Andrius. Foi quem levou o parceiro para o paraquedismo e começou o curso com ele. Eduardo, que saltou antes de Andrius, é uma das testemunhas do caso. Quando nós vemos que chegou lá embaixo e não foi aberto nenhum, ao meu ver, existem só duas hipóteses. Ou o equipamento estava danificado, ou ele não foi ligado. A nossa expectativa é de que a perícia se manifeste falando sobre se realmente foi um problema do equipamento ou não. Um inquérito policial vai tentar responder o que aconteceu durante o salto de Andrius. O delegado que investiga o caso diz que há problemas no esquema de segurança do paraquedismo em Boituva e conseguiu que a justiça suspendesse os saltos sobre a cidade, que se orgulha de ser a capital brasileira do paraquedismo. As entidades, as associações federais, confederações, elas acabam por fazer as suas próprias regras. Mas em relação ao paraquedismo, eu entendo que esse esporte ele é um pouco mais, se não muito, mais arriscado que os demais. Por essa razão, tem que ser tratado de uma forma diferente. Então, há necessidade de uma regulamentação desse esporte. O presidente do Centro Nacional de Paraquedismo, o complexo que centraliza o esporte em Boituva, reconhece que existem 3 entidades à frente da atividade no Brasil, cada uma com suas próprias regras. Mas afirma que o centro adota normas ainda mais rígidas do que todas as outras para garantir a segurança. Você quer ter a instituição A, B, C, D sem problema nenhuma, desde que você se adeque às regras do Centro Nacional de Paraquedismo. Que as nossas regras, elas são muito mais rígidas do que as regras das instituições que já existem no país. O Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, no interior de São Paulo, tem um nome bem mais imponente do que as suas próprias instalações.
Na verdade, aqui tudo é muito simples. É uma pista de terra de pousos e decolagens de 800 metros de comprimento e em torno dela 15 escolas de paraquedismo que agem numa espécie de condomínio, como se fosse um mini shopping do paraquedismo. Uma atividade em torno da qual a cidade literalmente cresceu nas últimas 5 décadas e hoje movimenta cerca de 1/4 da sua economia. O prefeito de Boituva diz que a cidade, de mais de 60 mil habitantes, depende do esporte. Ele quer a volta dos saltos e propõe melhorar a infraestrutura do centro. Até pensa em mudar a pista de lugar. Nós identificamos aqui dentro do nosso mapa da cidade uma área que tem a extensão para se instalar uma pista e se fazer a conversão. Só que isso é a médio e longo prazo, não é de imediato, porque tem toda uma infraestrutura, não é? Tem que ter aprovação dos órgãos competentes e toda uma infraestrutura para ser implementada. Só nos últimos 6 meses aconteceram em Boituva mais de 80 mil saltos. É praticamente 1,5 para cada habitante da cidade. Infelizmente, o número de acidentes fatais também aumentou. Em abril, a sargento do Exército, Bruna Ploner, morreu no fim de um salto. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a atleta de alta performance bateu com força contra o chão e foi arrastada pelo paraquedas. Em maio, um avião que partiu do Centro Nacional de Paraquedismo com 15 atletas fez um pouso forçado em um sítio que fica na região. 2 pessoas morreram. Segundo a ANAC, o avião tinha certificação para saltos e estava com documentação em dia. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que as investigações sobre a causa da queda do avião ainda não foram concluídas. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que possui regulamento específico com regras para a prática de paraquedismo. Nós perguntamos como é a fiscalização das operações em Boituva, mas a ANAC não informou quando foi realizada a última ação nas escolas da cidade. Disse ainda que para a prática do paraquedismo é necessário realizar uma prova teórica em qualquer entidade credenciada. Já o formato das aulas e os critérios de ensino não são regulamentados pela agência. Enquanto o setor se reestrutura em Boituva, a pouco mais de 60 quilômetros dali, em Piracicaba, mais de 100 atletas disputaram o Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre neste fim de semana. A preocupação com a segurança do esporte foi um dos assuntos do encontro. Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo, não são registrados incidentes das competições desde 2014. São mais de 1.500 saltos na competição. 0 incidente. 0. Não teve ninguém que precisou ir parar no hospital com o pé quebrado. Hoje nós estamos aqui competindo, mas não deixamos de sentir as coisas que aconteceram nos últimos meses no paraquedismo brasileiro. E a intenção da Confederação Brasileira é realmente tornar o paraquedismo mais seguro em território nacional. Eduardo buscou o esporte para perder o medo. Levou o amigo Andrius, que nunca teve medo de nada. Agora, os dois estão unidos numa tragédia que pode trazer respostas para melhorar a segurança de todos os paraquedistas. Todos os nossos vídeos é uma compilação de vários trabalhos e seus autores. Trazemos uma coletânea de vídeos, realizando uma grande compilação de documentários. Os nossos vídeos têm a devida autorização de seus criadores e autores. Desta forma realizamos uma excelente compilação, reunindo documentários impressionantes. Este vídeo foi criado com base em eventos ou situações que realmente aconteceram na vida real. Esta não é uma história fictícia, mas um vídeo autorizado devidamente por seus proprietários. Canal e documentários.